Meus queridos irmãos, amigos, aqueles que nos acompanham pela internet, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Desde o domingo passado eu tenho procurado trazer à memória dos irmãos, ou apresentar para alguns, a importância de desenvolvermos uma cosmovisão cristã. Relembrando o que é uma cosmovisão. É a maneira como nós enxergamos o mundo. É a maneira como nós vemos a realidade à nossa volta, a partir das nossas convicções mais íntimas. Nós vivemos um tempo confuso, nós vivemos um tempo de tantos questionamentos sobre o que é certo, o que é errado. E pensando nesta realidade que nos envolve, tantas vozes de todos os lados, eu decidi então, nesse começo de ano, relembrar com os irmãos qual deve ser a cosmovisão do cristão. Para que você possa comparar as ideias que você tem ao seu redor com aquilo que diz a palavra de Deus. E a cosmovisão cristã, ela tem 4 capítulos. Ela tem 4 partes bem distintas. Ela se assenta então sobre 4 grandes pilares. Eu queria relembrar com você esses pilares. O pilar da criação, a queda, a redenção e a consumação. Você pode repetir comigo? Criação, queda, redenção e consumação. E eu estou focalizando nesses dias este primeiro pilar, que é o da criação. Estes 4 pilares envolvem toda a história da humanidade, do começo ao fim. Mas o pilar da criação, ele é descrito na Bíblia em apenas 2 capítulos. É claro que nós temos outros textos da Bíblia que nos ajudam a compreender qual era o projeto original de Deus? Como é que Deus se revela desde o comecinho? Então essas mensagens que eu tenho trazido nesses últimos domingos e hoje também, elas têm como título, No Princípio, Deus. O que acontece no princípio? Quando Deus se revela e quando Deus mostra quais são os fundamentos para diferentes áreas de nossa vida. Porque se nós queremos saber como algumas coisas devem acontecer idealmente, quais devem ser os fundamentos do nosso comportamento, da estrutura da sociedade, nós temos que olhar lá para o livro de Gênesis. Tem muito mais coisa do que você pode imaginar nesses 2 primeiros capítulos. E para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir as mensagens do domingo passado, e mesmo quem ouviu, mas uma breve recapitulação, bem rapidinho, e se você não teve oportunidade de acompanhar essas mensagens, eu sugiro que você separe um tempinho nesses próximos dias e faça isso. E nós começamos lembrando a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a criação evidencia a existência de Deus. Basta olharmos para a natureza, que nós percebemos que há um design inteligente. A natureza não é obra do acaso, há uma mente criadora por trás de tudo isso, e é Deus. E Deus é extraordinário, dentre outras razões, porque Ele criou tudo a partir do nada. Ele criou tudo por meio da sua palavra. A Bíblia diz, haja luz e houve luz, haja isso e houve aquilo. E cada etapa da criação, basta Deus falar e aquilo toma forma. De uma maneira instantânea ou ao longo de um processo mais longo, não importa como, mas Deus fala e aquilo acontece. Mas o que podemos ver é que esta criação de Deus, ela tem uma diversidade, uma criatividade, uma complexidade extraordinária. Nós passamos aqui alguns filmes que mostram exatamente esta beleza da criação. Quando nós pensamos em toda a criação, todo o universo, com toda a sua grandeza, com toda a sua beleza, precisaríamos passar aqui horas para descrever, e mesmo assim não conseguiríamos a variedade e a beleza da criação. Mas há um detalhe, tudo aquilo Deus queria por meio da sua palavra, mas o homem e a mulher, eles vêm sendo formados de uma forma diferente. Até a criação do primeiro casal, a Bíblia diz que Deus olhou a sua obra e viu que era bom. Mas quando Ele cria o homem e a mulher, Ele faz uma análise ainda mais profunda, uma análise, na verdade, mais positiva. Viu Deus que era o quê? Muito bom. Então, a excelência da criação, a coroa da criação, vem com a formação do homem e da mulher. Até porque Deus não simplesmente fala, faça-se o homem e o homem aparece. Deus não fala, faça-se a mulher e a mulher aparece. Não. O homem é moldado por Deus diretamente do pó da terra. Deus sopra no homem
o sopro de vida, a mulher também é formada de uma forma especial. Tanto assim que quando o homem vê a mulher, ele fica deslumbrado. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que criação maravilhosa que o Senhor fez. Há algo diferente. Por quê? Porque ambos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. E Deus concede então para o homem e para a mulher um papel singular em toda a criação. E hoje eu quero continuar relembrando o que significa este Deus que cria, quais as implicações disso e quais são as primeiras ordens que Deus dá ao ser humano. Eu quero relembrar então que Deus, sendo o Criador de tudo, Ele também é o Senhor de tudo. Quando falamos aqui sobre administradores dos recursos de Deus, na última série que eu trouxe no fim do ano, nós falamos muito sobre isso. Aquilo que existe ao nosso redor e aquilo que nós temos não é algo simplesmente nosso. Vamos relembrar, lá no Salmo 24, versículo 1, a gente lê: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então Deus tem o direito de propriedade de toda a terra, na verdade de todo o universo, porque Ele tudo criou. Por isso que nós vemos aqui, cantamos que o Senhor reina como soberano, como dono de todas as coisas. Quando nós pensamos nessa ideia de reinado, à luz da história bíblica, dos tempos bíblicos, nós sabemos que o rei era proprietário de todas as coisas. E Deus tem o direito de propriedade. Em primeiro lugar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Quando alguém cria algo, Ele é dono daquilo que Ele criou, exceto se ele estiver trabalhando para uma outra pessoa, ou se ele vender os direitos de criação. Um compositor pode criar uma música, mas se ele vende os direitos de criação, um autor pode escrever um livro, mas se ele vende os direitos autorais, ele não é mais dono daquilo. Pertence a uma outra pessoa. Mas com Deus não acontece assim. Porque Deus nunca vendeu os direitos de propriedade da terra. O diabo tentou usurpar. E numa certa medida, ele usurpou, ele roubou. E nós vamos falar depois sobre isso. Mas Deus efetivamente continua sendo o verdadeiro dono. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós somos o quê? Nós somos apenas mordomos, administradores. Deus, o Senhor, compartilha conosco esta responsabilidade. Nos tempos bíblicos, o que o mordomo fazia? O mordomo era responsável por administrar o bem do seu senhor. Só que ele não podia fazer isso de qualquer maneira. O dono não entregava a casa e dizia: administra aí do jeito que você quiser. Não, ele dava alguma instrução, ele dava alguma orientação. E o mordomo, depois de algum tempo, ele teria que prestar contas ao seu senhor, porque aquilo não pertencia a ele. E todos nós sabemos que existem bons mordomos e maus mordomos, bons administradores e maus administradores. E a humanidade como um todo foi chamada a exercer este tipo de mordomia sobre o restante da criação. Embora Deus não se ausente da criação, mas ao mesmo tempo, Deus não cuida da sua criação, da qual Ele é Senhor, sozinho. Ele nos chama para administrar a criação que pertence a Ele. Então, qual é o desafio que nós temos? Como seres criados à imagem e semelhança do Senhor, administrar o que pertence a Deus, tudo que pertence a Deus, de acordo com as suas instruções. Se nós não administramos de acordo com as instruções de Deus, nós não estamos sendo bons administradores. Falando sobre isso, nós temos que parar e pensar. Será que de fato, a estrutura social que prevalece no mundo, nas suas mais diferentes formas, é uma estrutura que corresponde àquele projeto de Deus de distribuição dos recursos? Nós vivemos num mundo tão rico de recursos naturais. Temos tantas possibilidades de produção de alimentos. Temos tantas potencialidades na terra. Podemos dizer que isso está sendo distribuído de uma forma justa? Ou será que há uma concentração de recursos na mão de poucas pessoas? O que isso tudo tem a ver com a realidade do pecado no mundo? Sobre isso vamos falar melhor, mas eu quero que você já esteja pensando sobre isso.
E aquilo que nos cabe pessoalmente administrar. Como administramos? Administramos apenas para o nosso benefício pessoal? Apenas para a nossa família? Apenas para deixarmos uma herança para os nossos filhos? Ou administramos segundo a orientação de Deus? Deus revelou quem Ele é, o seu poder e os seus propósitos por meio da criação. Sabemos que Deus é verdadeiro dono de tudo. E quem é dono de algo tem o direito de determinar como aquilo que Ele criou deve ser utilizado. O Senhor é quem tem o direito de dizer qual o propósito da nossa vida. Quando nós passamos aqui mais de uma vez por aquela campanha dos 40 dias com propósitos, vocês devem se lembrar que nós falamos sobre isso, não é mesmo? Nós lembramos que quem tem o direito de determinar qual o sentido da nossa vida é Deus. É Deus. Porque foi Deus que nos criou. Quando alguém cria uma coisa, ele diz, eu criei isso com esse propósito. Eu criei essa fórmula com esse objetivo. Eu criei este objeto com isso em mente, para que ele possa realizar este tipo de tarefa. Deus também. Quando criou cada coisa, Ele determinou o propósito de cada uma delas. E mais do que isso, Deus determinou o propósito de nossa vida. Sendo Deus o nosso Criador e Senhor, e tendo propósitos, nós somos desafiados então a reconhecer a existência e o poder de Deus e o propósito pelo qual nós existimos. E aí eu vou voltar então a um texto que nós ouvimos hoje pela manhã a leitura, e o pastor Léo apresentou aqui uma parte da interpretação desse texto, e eu quero cooperar e relembrar outros aspectos. Lá em Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 23, nós lemos assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, ou seja, aqueles que não são salvos, que não são filhos de Deus, mas que estão aí no mundo, os seres humanos de um modo geral. Porque Deus lhes manifestou. Então Deus não se manifesta apenas para os cristãos, para os seguidores de Jesus. Há uma revelação de Deus que é para toda a humanidade. Por quê? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que o apóstolo Paulo está relembrando aqui é o seguinte: mesmo que a pessoa não tenha tido a oportunidade de conhecer a revelação maior de Deus, que é Jesus Cristo, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar sobre o plano de salvação completo de Deus, que está revelado nos evangelhos, ainda assim, esta pessoa não pode dizer assim: eu não acredito que exista um Deus. Eu posso traçar o meu destino. Eu posso definir tudo o que eu quero para a minha vida. Porque, de alguma forma, Deus se revelou através da natureza. Então, há um senso moral e a realidade física do mundo, da criação ao nosso redor, deve levar o homem a parar e pensar: existe alguém por trás de tudo isso? E se ele se abre para esta busca, Deus vai se revelar a ele. Então o homem não pode ter desculpa: não, eu traço a minha régua, eu traço a minha moral, sem procurar saber quem é o Deus que está por trás de tudo isso. E aí ele diz que esta pessoa, ou estas pessoas, elas, quando buscam a Deus, vão descobrir o propósito para suas vidas. E obviamente, se elas não buscam isto, elas podem pensar que a vida não tem nenhum propósito, ou ela pode estabelecer outros propósitos. Nós, porém, que reconhecemos a existência de Deus, que temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus que nos mostra quem é Deus e os seus propósitos, somos desafiados a glorificar a Deus e não a sua criação. Nós somos desafiados a glorificar a Deus e não a sua criação. O texto diz aí que as pessoas, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus.
Na sequência, repetindo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. E aí ele cita pássaros, quadrúpedes e répteis. Ele estava se referindo a uma realidade que ele conhecia historicamente. Uma realidade que vinha de muitos anos. Uma realidade do mundo ao seu redor. Não apenas do mundo imediato ali, mas olhando historicamente. Porque desde que o mundo é mundo, quando o homem olha a natureza, ele percebe que tem algo de diferente. Só que muitas vezes ele não vai até o Criador. Ele imagina que há muitos deuses que criaram todas as coisas. Ele imagina que por trás de cada fenômeno da natureza existe uma divindade. Você já ouviu falar dos deuses egípcios? Para cada fenômeno, o Deus Sol, o Deus Lua. Quando se pensa nas tribos indígenas que criam também as suas divindades. É isso que Paulo está falando. Quando você pensa na mitologia grega, quando aqueles deuses do Olimpo, quando há histórias para falar sobre como cada coisa surgiu e quem controla e governa o mundo, e aí então eles têm lá aquela série de deuses, tendo um deus principal chamado Zeus. O apóstolo Paulo está dizendo, não, nada disso. Se você conhecer de fato a revelação, você vai descobrir que existe um único Deus, que se manifesta de três maneiras, é o Deus Trino. Mas é um único Deus, Criador dos céus e da terra. Não são muitos deuses brigando entre si, cada um procurando ocupar o seu espaço e buscando uma atenção especial dos seres humanos. Não. O que Paulo está denunciando é que quando você não tem o conhecimento de Deus, e quando você não foca a sua vida em Deus para glorificá-lo, outras coisas vão sendo colocadas no lugar. A própria criação pode ser colocada no lugar de Deus. Existe uma doutrina chamada panteísmo, que por incrível que pareça é uma doutrina que reaparece nos nossos dias, uma doutrina tão antiga. Quando diz a criação é sagrada. Já ouviu essa expressão? A criação é sagrada no sentido que foi criada por Deus, mas não no sentido de que ela deve ser adorada. Tudo é Deus. Deus está ali na árvore, Deus está na flor, Deus está na formiguinha. Não, meus irmãos. Existe uma diferença entre Deus e a criação de Deus. Nós devemos zelar e cuidar da criação, como vamos falar daqui a pouco, mas não porque Deus está inerentemente nela, ontologicamente na criação, de forma alguma. Deus é separado da sua criação, mas Deus manifesta o seu poder e a sua glória através de tudo que Ele criou. E nós, então, devemos reconhecer isso, para que possamos glorificar a Deus. Mas esta adoração à criação, e não ao Criador, ela tem outras vertentes. Existem muitas pessoas que continuam adorando a criação, mas não estas obras da natureza, mas a seres humanos. Você já viu pessoas que idolatram um determinado político? Qualquer que seja ele, não importa a ideologia. Ao longo da história, algumas pessoas têm sido idolatradas, desde o tempo de Faraó, dos faraós. As pessoas olhavam para os faraós e diziam, esse aí é um rei, é um Deus, é o Deus na terra. Lembra de César Augusto? Potente, o poderoso senhor do Império Romano, que queria ser adorado como uma divindade, ele é o Senhor. Talvez hoje os políticos não tenham tanto prestígio, alguns sim, mas a maioria não. São vistos tantas vezes com desconfiança. E se por um lado são adorados por alguns, são odiados por outros. Alguns olham para determinados políticos que são idolatrados, e outros olham para esses mesmos políticos e dizem, é o diabo. Não é assim? As próprias ideologias humanas, elas são colocadas muitas vezes num pedestal, enquanto uns incensam uma determinada ideologia, dizendo, é de Deus. O outro diz, é do capeta. Esta é a realidade que nós vivemos no mundo. Nós não podemos colocar nada, absolutamente nada, no lugar que pertence a Deus. Porque não existe nenhum poder, nenhuma pessoa que possa encarnar aquilo que Deus é e receber a sua glória. Outros talvez não se liguem tanto na política, mas colocam um ator, uma atriz, um cantor, um jogador de futebol, um jogador de qualquer outro esporte, como seu astro,
como seu Deus. Tudo aquilo que ele falar é verdade. Outros talvez escolham algumas pessoas que parecem muito inteligentes, e na verdade são inteligentes, mas ao mesmo tempo não têm a sabedoria de Deus, por isso que a Bíblia diz que eles são loucos. Uma pessoa pode ser muito inteligente e parecer ser muito sábia aos olhos dos homens, escrever livros que ocupam aí as listas de mais vendidos no mundo por muitas semanas. Mas ainda assim, se não tem uma cosmovisão bíblica, são ignorantes. E nós não podemos seguir o que eles escrevem e falam cegamente, como se fossem representantes do próprio Deus. Você já viu gente que segue assim? Aluno que chega na universidade fica impressionado com o professor. Tudo aquilo que ele ouviu dos seus pais, na igreja do pastor, lendo a Bíblia, fica em segundo plano, porque ele fica tão impressionado com um professor que tem uma argumentação tão lógica, uma retórica tão bonita, que tudo aquilo que aquele professor falar passa a ser verdade para ele. Veja exatamente isso que o apóstolo Paulo está denunciando. Pessoas que colocam outras coisas, outras ideias, no lugar que deve ser apenas de Deus. Não é à toa que quando Deus vai se revelando cada vez mais e se apresenta diante do povo, ele diz, não terás outros deuses além de mim. Está lá em Êxodo, quando ele vai se revelar, porque é muito fácil colocarmos outros deuses diante do Senhor. Então nós somos desafiados a glorificar a Deus, porque esse é o grande propósito de Deus para nossas vidas. Olha qual é o erro das pessoas que não reconhecem o poder de Deus como Criador de todas as coisas. Não tendo reconhecido como Deus, não o glorificaram como Deus. Grande propósito da nossa vida qual é? Glorificar a Deus. Você pode repetir comigo? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que você está aqui? Para glorificar a Deus. E a glorificação a Deus começa pelo reconhecimento de que Ele criou todas as coisas, que é o Senhor de todas as coisas e que é o Rei do universo. E Ele, nesta condição, pode dizer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom. E cabe a gente simplesmente discernir e acatar. Mas além disso, o texto dá um detalhe interessante, o texto de Romanos, falando sobre o Deus Criador. Ele diz que as pessoas, não reconhecendo quem é Deus, não o glorificam e nem lhe rendem graças. Nós somos desafiados, então, a render graças a Deus. Por todas as coisas, inclusive por sua obra na criação. Como cristãos, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. E quantos problemas na nossa vida seriam resolvidos? Quantas crises, quantos sofrimentos seriam minimizados simplesmente se nós de fato tivéssemos uma postura de profunda gratidão ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Não sei quanto a você, mas a mim, a pandemia me deu, no sentido existencial, um sentimento de valorização da vida que eu nunca tinha tido antes, nessa dimensão. Especialmente no auge da pandemia, cada dia que eu acordava, respirava fundo, media-se meu pulso, pegava-se no meu corpo. Acho que eu não estou sentindo nada, Senhor, muito obrigado. Foi assim com você? Comigo foi assim algumas vezes. Pode ser meio neurótico, mas foi assim que aconteceu. Né? Porque às vezes o telefone me acordava dizendo, pastor, irmão fulano está na UTI. Ou então daqui a meia hora, fulano está muito mal, o parente morreu. Então eu estou vivo, Senhor, obrigado. Mas na verdade, não apenas em tempos críticos como a pandemia, todos nós devemos a cada dia, e eu diria preferencialmente pela manhã, quando nos acordamos, dizer, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor, dono de todas as coisas, dono da vida, me permite viver mais um dia. Obrigado pelo teu sustento. Obrigado porque a terra continua produzindo alimentos. Obrigado porque esse alimento tem chegado à minha mesa. Obrigado porque o sol permanece brilhando, aquecendo o planeta. Obrigado pelo ar que eu respiro, porque se eu tirasse esse ar da terra, por pouco tempo todos nós morreríamos. Obrigado, Senhor, porque me deste um corpo que, mesmo tendo algumas limitações com o passar dos anos, é um corpo que se movimenta, que se conecta com tantas as coisas, que me permite realizar tantas coisas. Obrigado, muito obrigado. Então esta sua gratidão
esta minha gratidão, ela não é voltada, como já falei aqui anteriormente, a um ser impessoal, a uma energia cósmica, a algo assim etéreo. Não, é um Deus pessoal, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que diz a palavra, é o Deus que é dono de toda boa dádiva e todo dom perfeito, porque toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. O Pai das luzes, aquele que disse, haja luz e houve luz. Deus Criador é maravilhoso. Esse Deus nos desafia, isso nós vemos lá no comecinho da Bíblia, em descobrir os mistérios da criação. Ainda no tempo da criação, no primeiro capítulo da Bíblia e no segundo capítulo, Deus dá algumas ordens vitais para o ser humano, para que ele possa utilizar bem essa casa que Deus lhe dá, para que ele possa alcançar o pleno potencial. Quando a gente pensa assim, Deus não criou tudo perfeito? Criou. Mas o fato de Deus ter criado tudo perfeito não significa que ele criou tudo completo. Como é que é isso, pastor? Uma criancinha. Pense num bebê. Um lindo bebê. Quando ele nasce, o pai e a mãe procuram logo ver se ele está perfeito, não é verdade? Hoje já existem alguns exames que mostram, mas mesmo assim, o pai e a mãe vai conferir. Tem lá os 5 dedinhos, tudo direitinho, né? Mas esta criança, ela está completa? Não. Ela vai se desenvolver. Ela está ali novinha em folha, com muito potencial, mas ninguém quer que o seu filho fique como um bebê, 20 anos aquele bebezinho ali no colo. Não. Ele vai se desenvolver. Assim é o mundo que Deus criou. Quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo novinho em folha, mas ele diz, olha, eu quero que você desenvolva esta minha criação. Tanto assim, que houve um dia em que Deus chamou Adão para uma missão muito especial. Deus chamou Adão para ser o seu parceiro nesse desenvolvimento do mundo. E a Bíblia diz claramente sobre isto que os teólogos chamam de um mandato cultural. E nós lemos aqui nos capítulos 1 e 2 de Gênesis o seguinte, capítulo 1, versículo 26. Deus está dizendo, façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Eu não sei quanto a você, mas houve uma ocasião em que eu descobri esse texto, por assim dizer. Alguém me deu uma explicação, comecei a estudar sobre isso. E nós temos então aqui, nesse texto, um dos aspectos do chamado mandato cultural. Relembrando que é o próprio Deus Criador que dá esse mandato. Quando ele diz, façamos do homem a nossa imagem e semelhança, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já falamos aqui então que o homem e a mulher foram feitos de forma singular por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E eles têm então uma missão muito especial. O seu alvo é glorificar a Deus. A sua missão é dominar o restante da criação. Então, esta missão de dominar a natureza não foi o próprio homem que estabeleceu. Foi o próprio Criador, com o direito dele inerente de ser o Criador e dono de todas as coisas. Na sequência, no versículo 29 e 30 do capítulo 1, nós ainda lemos assim. Disse-lhes mais, Deus dizendo para o primeiro casal, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. E todos os animais selvagens, todas as aves do céu, todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento, e assim foi. E aí mais adiante ele vai colocar a restrição sobre apenas 2 árvores que estão lá no centro do jardim, mas o que Deus concedeu para eles é algo extraordinário, e para nós também. Deus então entrega para eles, dizendo, tudo eu dou para vocês. Não significa que esta doação, significa que o homem vai usar de qualquer maneira e como fosse apenas dele. Ele é um administrador, lembre-se disso.
Deus continua sendo o dono. Mas ele vai ter a responsabilidade de dominar o que está sobre a sua guarda. E algumas traduções não colocam apenas a palavra dominar, colocam reinar. Essa expressão dominar, ela pode ter uma conotação negativa, porque dá a ideia de que a pessoa vai usar como bem quiser. E nós sabemos, por causa da realidade do pecado, o homem não soube dominar a terra. Por isso que há exploração, por isso que há degradação da terra, por isso que há o problema ecológico. Mas lá no comecinho, idealmente, quando Deus criou o mundo, Ele deu a responsabilidade do homem de desenvolver a sua criação. O objetivo jamais foi que ele danificasse ou destruísse a obra divina. O que tem acontecido muitas vezes pela ambição humana e por sua incompetência. Mas nós não podemos esquecer que Deus criou um mundo maravilhoso, mas não revelou imediatamente ao ser humano todos os mistérios da sua criação. Ele deixou para o homem ir descobrindo os mistérios da criação. E isso se torna ainda mais importante pelo que aconteceu depois. Porque houve um fator que interferiu em toda a criação. Então, esse descobrir como a criação pode ser benéfica para o ser humano se tornou ainda mais crucial. Lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 2, nós temos um texto muito interessante, que diz que a glória do Senhor é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Ou seja, Deus faz as coisas de uma maneira escondida, muitas vezes, e à medida que o homem vai descobrindo, ele vai ficando impressionado, ele vai ficando impactado. Então, Deus o primeiro trabalho que Deus deu ao casal, se assemelha mais ao trabalho de um cientista, de um descobridor, do que uma tarefa braçal. Deus foi dando ao homem essa revelação desde o comecinho. O trabalho ganhou um outro aspecto e se tornou essencial para a sobrevivência do ser humano. Mas idealmente, se o pecado não tivesse entrado no mundo, o homem ia descobrindo cada vez mais as belezas da criação. E eu diria que nós estaríamos ainda no estágio mais avançado de desenvolvimento. Se com o pecado nós chegamos aonde chegamos tecnologicamente, imagine se não houvesse o pecado. Uma parte dos homens e das mulheres tem focado na descoberta das leis criadas por Deus para o funcionamento do universo. Tem desenvolvido o potencial da mente humana e o uso das habilidades que Deus lhe dá. Então, a esta ordem divina, esse mandato cultural, é um convite à pesquisa, ao trabalho, ao aprimoramento, para que nós possamos descobrir as leis que regem a natureza. Aqueles que acreditam, e eu creio que a maioria acredita, por exemplo, na validade das vacinas. Isso é fruto da ação de Deus. A capacidade de descobrir antídotos, elementos, meios para minimizar uma pandemia, os efeitos de uma pandemia. Foi Deus que criou as leis do conhecimento humano. As leis da biologia, da química, da física, da matemática, da psicologia, da sociologia e tantas outras. E nós somos então desafiados a dominar esse conhecimento. É claro que uma pessoa sozinha não vai dominar esse conhecimento todo, mas no conjunto da humanidade, cada um atuando, essas descobertas vão sendo feitas. E Deus então dá uma mente capaz de descobrir tudo isso e de aprimorar o que Deus fez. Qual é o animal que já descobriu, não sendo o ser humano, alguma lei da natureza e criou algo completamente diferente? Não existe, isso é uma prerrogativa do ser humano. Percebe? Então nós temos que valorizar isso, porque se a humanidade não tivesse, mesmo com as suas limitações, desenvolvido esse mandato cultural, a gente estaria ainda sendo iluminado, quem sabe, pelas fogueiras. A gente estaria bebendo água no rio ainda. Quantos benefícios na sua casa existem trazidos por esse mandato cultural? A cama que você dorme, o colchão, o ar-condicionado do seu quarto, dependendo dos equipamentos que você usa, seu celular, aqui nesse ambiente mesmo. Quanta tecnologia nós temos aqui,
esse painel de LED aqui atrás de mim, este som que eu falo para vocês, a roupa que nós vestimos, tudo isso é fruto da sabedoria que Deus concede ao homem usando os elementos da natureza, descobrindo as leis. E esse conhecimento é ilimitado, porque para Deus não existe limites. Você percebe o privilégio que nós temos? E a responsabilidade? Então Deus criou as coisas, mas Deus não as deu acabadas. Ele criou o mundo com possibilidade de abrigar milhões de pessoas, bilhões de pessoas, de forma sustentável, e deu ao ser humano a inteligência e a capacidade de administrar esse mundo. E como eu falei agora há pouco, eu fico pensando, se não houvesse a realidade que deturpou essa obra de Deus, onde é que o ser humano já teria chegado? Não dá nem para imaginar. Se com o pecado nós chegamos aonde chegamos, porque Deus é um Deus que tem prazer em nos chamar para sermos companheiros dele. O mandato cultural tem uma outra dimensão ainda. Gênesis 2,15 faz parte também do mandato cultural. Está mais adiante, mas envolve tudo isso. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Capítulo 2, 19 e 20. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Então teve uma parte do mandato cultural que foi dado ao homem porque a mulher ainda não tinha surgido, não tinha sido feita por Deus. Mas depois ele certamente foi compartilhando com a mulher este privilégio de Deus. E Deus chamou ambos, porque ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus para serem seus parceiros. Já vimos aqui que o mandato cultural implica em descobrir os mistérios de Deus, os mistérios da natureza, as leis da natureza. Por isso que nós temos de desenvolvimento da medicina, da ciência em todas as áreas. Mas eu quero falar de 3 privilégios que Deus nos dá dentro desse mandato cultural. O privilégio de nomear as obras da criação. Cada vez que o ser humano descobre alguma coisa, ele tem o privilégio de nomear. Deus podia ter criado o mundo e apresentado uma grande lista para Adão, dizendo, olha, cada coisa, isso aqui é uma árvore, isso aqui é um rio, isso aqui é uma fonte, isso aqui é um leão, isso aqui, enfim. Mas Deus não fez isso. Um certo dia, Adão estava lá batendo um papo com Deus no final da tarde, é o que a Bíblia diz, que Deus passava por lá para conversar com ele de uma forma mais pessoal. Deus disse, está vendo aquilo ali? Estou vendo, Senhor. Você pode dar um nome para aquilo ali. É mesmo, Senhor? É. Pode dar um nome para aquilo. E o primeiro homem se sentiu extremamente honrado e responsabilizado por dar o nome para cada coisa. Quanto tempo ele gastou fazendo isso, eu não tenho a mínima ideia. Ele deve ter vivido muitos anos para dar nome para tanta coisa, não é? E ele deu nome para cada coisa que ele teve acesso, porque teve coisas que ele não teve acesso. E aí outros nomes foram dando esses nomes. E até hoje, não é assim? Quando o cientista descobre uma estrela nova, um planeta novo, ele não dá o nome? Deus não escreveu lá na Bíblia, olha, cada nome vai ser assim, a não ser quando ele tinha um propósito muito específico. Esse menino vai chamar Emanuel, esse vai chamar Abraão, esse... Né? Mas quem dá o nome, quem é? É o ser humano. Deus cria e dá ao homem o privilégio de dar o nome. Até o filho é assim. Deus é que dá o filho. Mas é o pai e a mãe que escolhem o nome da criança. Não é verdade? Então, esse privilégio de nomear a criação de Deus está embutido nesse mandato cultural. Como é que ele guardou o nome de cada coisa, eu não tenho a mínima ideia. Se ele fez um caderninho lá, sei lá como, né? Desenhando. Mas é o trabalho de um artista, é um trabalho de um cientista, melhor dizendo. Deus poderia ter feito isso, mas como corregentes, como administradores com ele, ele nos dá esse privilégio. Mas ele também nos dá um outro privilégio. Deu ao primeiro casal e dá para todos nós. E aí sim ele já falou ao casal. O privilégio de trabalhar cultivando a terra. Fala sobre o cultivo da terra porque é o que ele tinha ali naquele momento. E nós continuamos trabalhando e cultivando aquilo que vem da terra, porque em última instância tudo vem da terra. A terra vai produzir. A terra é fértil. Mas ela precisa ser o quê? Cultivada.
Sozinha ela produz alguma coisa, mas ela não produz o que poderia produzir quando o homem resolve plantar, resolve regar, resolve estudar, resolve ver como essa terra pode ser mais produtiva, como ela pode realmente ser uma terra que mana leite e mel. Deus dá a semente, Deus faz a semente crescer, mas Deus não diz, jogue a semente e fique lá deitado esperando, sem fazer nada. Não. Deus diz, eu quero que você trabalhe. Tem gente que pensa que o trabalho é castigo. Tem gente que pensa que o trabalho veio como uma punição quando o homem pecou. Mas não. Nós vamos falar sobre isso depois. O privilégio de trabalhar, o privilégio de realizar com Deus, veio antes, veio nesse tempo da criação, nesse primeiro capítulo, porque Deus não nos criou para sermos ociosos. Deus não criou ninguém para ficar dependendo a vida inteira de um Bolsa Família. Deus não criou ninguém para ficar aí esperando pela ajuda dos outros, quando a pessoa pode trabalhar e se empenhar e desenvolver. Temos que estar atentos a isso. Obviamente, alguém pode precisar de uma ajuda durante um determinado tempo, mas o propósito de Deus é que cada um trabalhe, cada um proveja o seu sustento com a bênção de Deus. Aliás, no Novo Testamento se fica muito claro. Quem não quer trabalhar deve fazer jejum, nem deve comer, não é o que diz a Bíblia? Quantos versículos nós temos em Provérbios condenando claramente a preguiça, aquele que só quer ficar na veia do outro. Esse é um princípio da criação. Deus trabalhou e nós somos desafiados a trabalhar também. Trabalho não é castigo. É claro que a queda vai impactar a maneira como trabalhamos, o esforço será maior, mas nós glorificamos a Deus quando nós trabalhamos. E todo trabalho honesto é importante. A pandemia revelou que alguns trabalhos que nós nem imaginávamos que eram tão importantes, eram essenciais. Eu creio que nós passamos a valorizar ainda mais o trabalho do pessoal que anda nessas motos aí, correndo para um lado e para o outro, né? Os lixeiros, sem falar nos médicos, nas enfermeiras, enfim. Até o trabalho doméstico, né? Tinha gente que nunca tinha trabalhado em casa, começou a trabalhar, passou a valorizar um pouco mais. Porque todo trabalho dignifica o ser humano e glorifica a Deus quando é feito nessa perspectiva. E o nosso desafio, então, qual é? Diante desta realidade de cultivar a terra, de zelar, de trabalhar, é sermos bons naquilo que a gente faz. É sermos trabalhadores competentes. É identificarmos uma área ou algumas áreas no qual nós vamos nos empenhar para oferecer o nosso melhor para a glória de Deus e para abençoar as pessoas e para termos mais recursos. Esse é o projeto de Deus. Será que é tão difícil entender isso? Em último lugar, nós temos também o privilégio de não apenas desenvolver a ciência, mas fazendo isso, diz o texto sagrado, temos que cultivar e guardar. Olha só como a Bíblia é moderna. Quando alguém diz que nós temos que produzir, mas produzir com sabedoria, temos que produzir, mas nós não podemos invadir a mata e tirar da mata todos os recursos. Isso é sabedoria divina. Meus irmãos, isso não é ideologia política, não. Isso é sabedoria divina. É usar a terra com inteligência que Deus nos dá, de uma forma a preservar a terra, para que a gente não possa exaurir os recursos e a próxima geração não ter nada. Ou então apenas uma minoria poder se beneficiar, porque os alimentos ficam tão caros se a terra tem os seus recursos exauridos, que apenas uma minoria pode ter. Você percebe, está tudo entrelaçado. Então o cuidado ecológico deve ser uma preocupação de cada cristão. Não podemos minimizar isso aí, dizer, não, isso aí é preocupação de um segmento, de um grupo. Não! À luz da Bíblia, nós somos responsáveis por cuidar desse planeta que é maravilhoso, mas ele é perecível. Ele não tem recursos infinitos se não for bem cuidado. E Deus, então, nos dá a responsabilidade de preservarmos a obra das tuas mãos. Ele diz, cuide desse jardim, por favor, porque se você não souber cuidar, o prejuízo será grande. Temos que ter a industrialização, sim, mas com a preocupação ambiental. E estes assuntos e esses temas não podem ser só uma agenda dos ambientalistas. Pastor, mas eu nem sou empresário, eu sou pequenininho, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, nós temos todos responsabilidade. O que você faz com o seu lixo, por exemplo? Você faz uma coleta seletiva? Mas você tão pouquinho, sim, mas um pouquinho de bilhões de pessoas em todo mundo faz toda a diferença.
que você faz se você vê um lixão na porta da sua casa? Você diz, isso é a prefeitura que não recolhe ou você faz alguma coisa para ajudar? Ontem mesmo eu estava andando lá nas ruas de Trairi e fiquei impressionado com a quantidade de lixo espalhado para tudo quanto é lugar. Sinceramente, deu vontade de fazer um mutirão. Vamos limpar aqui essa rua da igreja. Né? Preocupação com a natureza, com a saúde, com o bem-estar. Deus nos chama para uma cidadania eterna, no céu. Mas nós não chegamos lá. Enquanto a gente não chega lá, a gente é responsável por esse mundo aqui. A cosmovisão cristã, então, meus irmãos, ela não acontece só a partir da revelação que é Jesus. Jesus é a revelação máxima. Ele vai jogar luz sobre muitas outras coisas, ele vai ampliar a nossa visão de Deus e de nossa responsabilidade. Mas a cosmovisão cristã começa no livro de Gênesis. Se você quer saber qual é o ideal de Deus para a humanidade em diferentes áreas, olhe para o livro de Gênesis. Olhe para a criação, olhe para o Criador que é o Senhor de tudo. O Criador que fez tudo para a sua glória e nós devemos glorificá-lo. Devemos receber tudo aquilo que Deus nos dá com gratidão no coração e devemos aceitar o grande desafio do mandato cultural, descobrindo as maravilhas de Deus, produzindo progresso com responsabilidade, sendo parceiros de Deus, trabalhando com dedicação, com competência e preservando a natureza. De tudo isso, qual é o seu principal desafio? Fazendo uma análise pessoal, aonde é que você pode estar precisando de um aprimoramento, para que você possa, de fato, glorificar a Deus com a sua vida aqui nesse mundo? Que as pessoas possam olhar para você e dizer, esse aí é um cidadão do mundo, consciente. Passa aqui e está deixando o mundo melhor. E não um rastro de destruição e descuidado com as obras das mãos de Deus. Que nós sejamos exemplos também nesta área. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor criou um mundo tão bonito e com tanto potencial. E mesmo com tudo aquilo que aconteceu ao longo da história, o Senhor ainda continua nos dando o privilégio de viver nesse lugar, que pode ser ainda melhor, Pai, se atentarmos para os princípios da tua palavra. Ajuda-nos a dar uma cosmovisão cristã da criação e de nossa responsabilidade como profissionais, como pessoas que vivem num meio ambiente que precisa ser cuidado, como pessoas, ó Pai, que querem deixar um legado para gerações futuras de um mundo melhor. Sabemos, ó Pai, que as forças contrárias são muito grandes. Sabemos que o inimigo continua atuando como atuou lá no início para destruir o ser humano e destruir a obra das tuas mãos. Mas que nós possamos fazer a nossa parte naquilo que nos cabe. E que acima de tudo, o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.